É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez na sala falando em Espiritismo, onde podemos estudar a nossa doutrina. Eu gostaria de compartilhar com todos uma mensagem do nosso livro Pão Nosso, do capítulo 25, que nos diz: nas estradas. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem, esperançosos, todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida? Espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre, a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de seu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará, o Espírito indicando-te novos rumos. Então é uma mensagem pelo Espírito Emmanuel, ditado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Então vamos trabalhar nesta noite, buscando sempre esta oportunidade que é nos dada sempre, aonde nos reunimos para nos fortalecer, onde nos reunimos para poder sentir a presença dos nossos amigos dentro dos nossos lares, e que possamos sempre, através do nosso pensamento, levar para todo esse universo infinito o que é de mais belo, o que a doutrina nos oferece, que é o amor. Que possamos cultivar esse sentimento, regando todos os dias, através do nosso aprendizado. Então eu convido a todos, não só encarnados, mas os nossos irmãos desencarnados, que aqui também se encontram, para aprender, para evoluir e principalmente para o seu esclarecimento de tudo aquilo que deixamos de praticar aqui na Terra ainda em vida. Então fechamos os nossos olhos,
vamos começar a nos harmonizar, pedindo a permissão ao nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, aos nossos mentores e o nosso patrono da sala, André Luiz. Permita que os nossos estudos de hoje possa correr com toda a disciplina, com todo o amor, que possamos ser amparados, que os nossos guardiões possam estar preparados para recepcionar a todos que aqui adentrarem na sala. Que a nossa expositora da noite, ela possa sentir o nosso amor e que ela possa ser intuída pelos mentores dos estudos do nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que seja feita sempre, Senhor, a tua vontade e nunca a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Nossa irmã Eugênia está preparada para dar início às nossas atividades? Descendo e um bom estudo para todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, espíritas, é com satisfação que nos reunimos em mais um encontro de estudo da doutrina espírita. Rô Estrela, Xanri, Mauro, Jair, Miriam, Fernando, Juarez, Márcio, Eternidade, Nina, Pérola, Nilson, Isis, Rosa e Jurandir. Sejam todos muito bem-vindos. O tema desta noite sempre nos leva a reflexões bem interessantes. A nova era. Essa fase de transição em que nos encontramos sempre desperta a todos. Até porque o Espiritismo estabelece que a Terra é um planeta de provas e expiações, em constante evolução, superando fases, até que chegue a um mundo de regeneração, em que o bem irá sobressair ao mal. E o que não podemos esquecer é que toda transição é um processo, algo que acontece paulatinamente, exige tempo, porque a natureza não dá saltos. Carece que muitas coisas aconteçam para que as pessoas estejam preparadas para uma grande mudança. E, meus amigos, um mundo de regeneração,
Meu nome é Dirce. O que é o planeta de regeneração? Bom, planeta de regeneração, nós temos uma escala de mundos, né? Nós somos os mundos primitivos, os planetas de prova e expiação, que é esse aqui que nós residimos, né? A Terra, né? Onde é um planeta onde o bem ainda prevalece, aliás, perdão, o mal e o bem ainda, nós vemos todas as injustiças que ocorrem, uma série de fatos. Né? Um mundo de regeneração já é um mundo onde a civilização já começa a ir para um outro patamar. Né? Onde o bem irá imperar sobre o mal, né? E no futuro, um mundo feliz, né? Um mundo mais avançado, né? O mal deixará de existir. O mal nada mais é do que ignorância. Então, portanto, na escala espírita, nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é aqui a Terra, né? Onde é quem vive a nossa civilização humana, e os mundos de regeneração, que são uma etapa seguinte. Existem outras etapas, outros mundos felizes, onde o nível das civilizações é muito superior ao nosso. Né? E nós sabemos disso, né? Quem pesquisa ufologia realmente tem civilizações que nos precedem muito em termos de conhecimento, de ética, de moral, como nós já narramos aqui em programa, né? Seres que já nem um corpo físico tem mais, né? Já é um corpo de luz. Então, portanto, né? Mundo de regeneração à frente aqui do nosso de provas e expiações, onde existe o ranger de dentes, o sofrimento e o mal ainda sobrepujando o bem. Seria essa a resposta. O importante para nós é compreendermos como o Espiritismo vê essa questão. É chegado o tempo de analisarmos que alguns espíritos não encontram mais tanta receptividade com a sua conduta neste mundo. Observamos que são irmãos se sentindo agredidos em acompanhar os crimes absurdos que vimos todos os dias na mídia, por exemplo. E outros irmãos se sentindo constrangidos com tamanho amor, manifestações de caridade, perdão e solidariedade. O nosso planeta está em transição. Mas para que haja o desfecho, mudança definitiva, para deixarmos de pertencer a um mundo de provas e expiações, eu lhes pergunto, a todos que estão aqui hoje participando do nosso estudo, haveria a necessidade de uma seleção de espíritos? O que precisaria acontecer para que tenhamos um mundo sem tantas injustiças, com mais amor? Será que todos os espíritos que hoje estão entre nós teriam a acompanhar essa mudança e passar a pertencer a um outro grau de evolução? Quando estudamos o último capítulo do livro A Gênese, compreendemos que espíritos mais evoluídos estariam reencarnando entre nós nessa fase de transição. Para que a Terra, para que aqui na Terra seja promovido o progresso. Alguns chamariam de crianças índigos ou crianças cristais, embora eu particularmente, daí é uma posição pessoal, não goste de. Então, observamos exatamente o que Kardec nos fala sobre ser chegada a hora de haver uma evolução intelecto-moral, em que o amor é a base do enriquecimento. Mas vejamos, meus amigos, como
funcionaria essa seleção realizada pela espiritualidade para que ocorra a transformação planetária? Haverá uma seleção de espíritos, um expurgo planetário? Veja que Jesus nos fala no Sermão do Monte que a terra será herdada pelos mansos e pacíficos. Não é verdade? Mas como a doutrina espírita essa questão? Vamos ver? Amigos da Rede Mundo Maior, começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é a seleção dos espíritos. Olá, sejam bem-vindos ao Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a seleção dos espíritos, aproveitando esse assunto que está tão em pauta hoje em dia sobre a transição planetária. Nós sabemos e estamos vivenciando isso, nosso planeta está em transição. E toda a transição, seguindo as leis naturais, é um processo. Todo processo ele se dá paulatinamente, ele se dá progressivamente. Mas mesmo nos processos existem pontos ou marcos que são significativos da mudança. Quando nós pensamos no evoluído, um planeta com menos injustiça, com menos iniquidades, com mais tolerância, com mais amor, nós pensamos em alguns espíritos que não teriam essa condição de estarem vivendo num planeta com este grau de evolução, pois eles não permitiriam o equilíbrio entre esses espíritos que estariam vivendo em harmonia. Então, nós sabemos que deste processo evolutivo, deste processo de transição, a seleção dos espíritos que são capazes, que têm a possibilidade de continuar vivendo num planeta de evolução, já vem se dando há algum tempo. E nós temos algumas informações, através da psicografia de Geraldo Lemos Neto, por exemplo, de que de 2000 para cá não encarnam mais espíritos com dificuldades. Já estão dentro do padrão necessário para viverem num planeta de evolução. E nós sabemos também que, para que isso acontecesse, foi necessário que todos os espíritos ligados ao orbe terrestre tivessem uma última chance. E aí que explicam alguns espíritos que encarnaram na nossa história recente com grande capacidade intelectual e baixíssima evolução moral. São os espíritos mais perigosos, que têm poder, mas não sabem o que fazer com o poder, a não ser reverter para suas necessidades materiais, para os seus desejos egoísticos. Então, nós sabemos que, por exemplo, Hitler foi um desses espíritos e que reencarnou na nossa história recente. E sabemos também que nós estamos presenciando crianças mais evoluídas, santos, não são super espíritos, mas espíritos que já têm alguma base moral, alguns conceitos inatos que nós não observávamos com muita facilidade no passado. Então é este o processo de transição que nós estamos vivendo. E hoje nós trouxemos o Cláudio para falar mais um pouquinho sobre esse assunto conosco. Ele vai discutir um pouquinho com a Giovana sobre essa seleção, sobre essa possibilidade de nós já estarmos vivendo o processo de transformação planetária. Vamos à entrevista. Para falar sobre o tema de hoje, estou com Cláudio Zanata, que é palestrante e profundo estudioso da Gênese, inclusive sendo revisor desse livro. Bom, Cláudio, gostaria que se fala numa transição planetária, o que vai acontecer e o que não vai acontecer, mas uma grande questão das pessoas, Quem vai e quem fica? Como que é essa seleção dos espíritos? Olá, Giovana, olá, telespectadores, enfim, é isso mesmo, a seleção dos espíritos, ela virá em função daquilo que o Cristo disse, separar o bode das ovelhas. Não foi assim que ele falou? Usou essa expressão, não é? O que quer dizer isso? Existem espíritos matriculados nessa escola que é o planeta Terra, que quando chegar a hora de se decidir realmente quem vai e quem fica,
não poderão permanecer na Terra. Por quê? Porque não atingiram um mínimo de desenvolvimento moral necessário no mundo regenerado. No Sermão do Monte também, o Cristo fez menção a essa separação, dizendo que a terra seria herdada pelos mansos e pelos pacíficos. Quem não for manso, quem não for pacífico, vai poder ficar? Não é? Temos aqui um texto no livro A Marca da Besta, de Robson Pinheiro, o terceiro da trilogia do Reino das Sombras, que diz aqui: o período chamado fim dos tempos, ou tempo do fim, é o conjunto de acontecimentos que precede a fase de colheita sideral, em que as consciências da Terra se depararão com os frutos da sua trajetória. Cada um individualmente vai ser aferido, e dizem os espíritos, em nível muito detalhado, em função das suas realizações, do seu desenvolvimento. E aqueles que não tiverem esse mínimo, como eu disse agora há pouco, serão transferidos para outras escolas, assim como acontece com as nossas crianças quando não conseguem um determinado rendimento na classe, na série ou no nível em que estão. Precisam repetir o ano, precisam voltar a estudar, precisam de recuperação, e assim também vai ocorrer conosco. Isso não é um fato novo, né? Para aquelas pessoas que já estudam Espiritismo, né, que são mais afeitos à leitura, um exemplo assim rápido, né, do que você acabou de falar também já está descrito em Exilados de Capela, certo? Exatamente, do Edgar Armand. Isso aconteceu no passado com um planeta que gira em torno de uma estrela de Capela, muito próximo aqui na Terra. Nós estamos aqui na rua, no 728. Capela seria ali no 712, é a casa do lado, comparando com a Via Láctea, não é? Que é uma galáxia imensa. Sirius também está ali do outro lado da rua, tudo muito próximo. Então há esse intercâmbio de comunidades espirituais entre os orbes. À época, Capela estava passando pela transição que nós estamos passando agora. E aqueles espíritos que estavam lá, empedernidos no mal, assim, digamos assim, revoltados contra Deus, afeitos à iniquidade e por aí vai, eles foram, digamos assim, informados do seu destino e transferidos aqui para o planeta Terra, há cerca, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, de 40 mil anos atrás. E o processo se deu aqui. Certo. Ou seja, né, quando a gente fala numa seleção de espíritos, né, é um processo natural, até mesmo para auxiliar a nossa própria evolução moral. Com certeza. Inclusive já tem informações que Madre Teresa de Calcutá, esse espírito maravilhoso, aí, do espírito da segunda ordem, nós somos da terceira, né, junto com Gandhi, junto com Chico Xavier, mas Madre Teresa já se dispôs a seguir com os exilados. Olha que bacana. Ela vai seguir com eles, vai ajudá-los, vai auxiliá-los. Isso é definitivo? Não. Eles vão para uma escolinha mais adequada à sua atual, com um outro orbe, não sabemos qual é. O processo, me parece, é a atração magnética do planeta chamado de Nibiru, o planeta Chupão, o astro intruso, que vai atrair magneticamente esses espíritos, vão passar um período por lá, e daqui a uns milhares de anos, uns 10, 20, 30 mil, 40 mil anos, eles estarão de volta aqui e serão recebidos por nós ou por quem estiver aqui, né? E vão dar seguimento à sua sequência espiritual. Com certeza. O que são 40 mil anos face à eternidade, face ao infinito do tempo? Com certeza, né? Não é nada, é um sopro, né? Não, com certeza. Cláudio, a gente vai fazer uma breve pausa agora e nós voltamos já já. Conforme vimos nas palavras de Cláudio Zanata, revisor do livro A Gênese, uma das obras da codificação, tudo na ordem divina é para o nosso melhoramento, equilíbrio e progresso. Como temos observado, estamos em um processo de transição para um mundo melhor, em que, por afinidade, estaremos juntos com os irmãos de mesma sintonia, focados no objetivo divino.
Para aqueles que se dedicam ao estudo da doutrina, sabem que épocas estão sendo preparados para a evolução. Desde Moisés, que veio apresentar um Deus único a um povo pagão, politeísta, apresentando uma semente ampla da moral cristã, mandamentos de Deus como um farol a iluminar a humanidade no caminho a percorrer. Mas foi com o advento do Cristo entre nós que pudemos dar início ao entendimento da mais pura moral, a mais sublime, a moral cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los fraternos, trazendo aos corações humanos a caridade e o amor ao próximo, criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral transformadora capaz de dar um passo a mais para fazer a terra morada de espíritos superiores. Ao passo da lei do progresso que se cumpre, o Espiritismo vem como instrumento de Deus para elevar a humanidade, fazer com que ideias morais e realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Despertos os corações, a moral então tocará os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Meus amigos, é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-os para o bem de toda a humanidade. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques do egoísmo, do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras dos céus, preparando-se então as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Esse império, meus amigos, é perecível e está com os seus dias contados. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, nos deixa a mensagem de que luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado.
e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Todos somos chamados, como disse o nosso amigo Márcio, ao grande labor, ao trabalho. E ao nosso mais sublime dever. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda. De suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e redenção. Essa magnífica obra Caminho da Luz não se limita a um simples registro histórico, mas também, sobretudo, tem como finalidade precípua a demonstração do ciclo evolutivo a caminho da regeneração. Meus queridos, na Revista Espírita de novembro de 1800, já encontramos a mensagem de que a cada dia mais entramos no período transitório. Já naquela época se dizia isso. Que deve trazer a transformação orgânica da Terra e a regeneração de seus habitantes. Algo que já estamos vendo há muito tempo acontecer. Os flagelos são instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo para extirpar do mundo destinado a marchar para frente os elementos gangrenados que nele provocam desordens e impõem seu novo estado. Torna-se necessário, como temos visto, que o mal deixe de habitar entre nós. Aqui veremos a epidemia sobre todas as suas formas, ali estaremos presenciando a guerra, a fome, mas somos convidados pela misericórdia divina, na sua grande sabedoria e amor, a nos prepararmos para suportar a prova nas melhores condições possíveis, a fim de não sermos surpreendidos de improviso. Algumas regiões, mas seus habitantes estariam em completo erro se confiassem estar imunes nesta fase de aparente calma que vai suceder a tempestade, achando que podem recair nos seus antigos erros. Meus amigos, há um período de mora que lhes é concedido para entrarem num caminho melhor. Se não o aproveitarem, o instrumento de morte os experimentará até os trazer ao arrependimento. Mas veja que o Espiritismo é de ordem divina, repousa sobre as suas leis da natureza com um objetivo elevado e útil. A evolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos fazem com que nossos corações estejam renovados na fé, para que todos nós possamos estar cientes de que a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, a cada dia
mais perto estamos de uma nova era. A cada atitude de amor e caridade, mais iremos com aqueles que farão parte de um mundo de regeneração. Sua alma liberta na luz que compreende e o que antes não compreendia. Novas ideias revelando o verdadeiro sentido de certas palavras. Regenerados na sua fé e emancipados de tudo que nos prende em um mundo de provas e expiações. Kardec, no livro Obras Póstumas, transcreve algumas comunicações dos Espíritos, em que eles falam deste assunto. E eles são claros em dizer que tudo o que está nos Evangelhos terá de se cumprir e já está se cumprindo. O que temos de ter é discernimento para tirarmos o espírito da letra na interpretação dos textos sagrados. Como já dissemos anteriormente, toda a criação divina segue um programa pré-estabelecido. E as leis de Deus não serão subvertidas. Não haverá um fim do mundo material, pelo menos por agora, como muitos têm anunciado. Será o fim de uma era, de uma etapa do processo evolutivo. O que se prepara entre nós é o fim do mundo amoral, aquele em que os interesses mundanos vêm à frente dos interesses definitivos do espírito. Vejam, meus amigos, que essa mudança não será brusca. Não podemos afirmar que isso acontecerá no ano de 2015. Até porque ela já está acontecendo e continuará ainda por muitos anos. O processo é gradual, como toda transformação da natureza. Não haverá transformação que conduzirá a Terra no sentido de exterminar a criação divina, mas sim uma transformação de um mundo de provas e expiações a um mundo de regeneração. Mas não apenas transformações externas, mas sim no interior de cada um de nós. Agora, nós paramos para refletir o seguinte: o que fará haver mais ou menos dor é a própria conduta de cada pessoa, a conduta de cada um diante das mudanças que se fazem necessárias. Então será diretamente a sua aceitação ou a sua resistência. Mas vocês podem me perguntar o seguinte: Eugênia, o que é necessário para que haja essa mudança? Essa transformação planetária, a chegada da nova era? Bem, para que haja felicidade na Terra, agora vai uma opinião pessoal, é preciso que os espíritos que habitam sejam afinados com o bem. É preciso que aconteça uma limpeza em nosso órgão, que os espíritos recalcitrantes no mal sejam levados aos mundos que acham-se mais atrasados em relação ao nosso. Por que isso? Porque lá então eles poderão espiar seus erros e aprender com o suor do seu rosto a não mais transgredir as leis divinas.
nós vimos muito falar nesse transporte dos espíritos, nessa seleção, inclusive foi comentado pelo Cláudio Zanata sobre o planeta Chupão e tal. Tem muitas pessoas que defendem que esses espíritos podem por discos voadores, existem, né, essas opiniões por aí. Mas é interessante nós analisarmos que esse transporte não será dessa forma. Eu creio que esses espíritos serão transportados por meios espirituais e de forma natural. Lembremos de que isso já aconteceu com relação à Terra. Naquela época, naquele momento, a Terra estava em condição de receptora desses espíritos, conforme narra Emmanuel. Então, podemos afirmar que o tempo é de tranquilidade, de construção de um novo ser. Exato, de construção de um novo ser baseado nos ensinamentos de Jesus. O juízo final, como é dito, não é um acontecimento de um dia, mas de todos os instantes em que se faz necessário o autoconhecimento, a elaboração por nós mesmos do caminho a seguir. Então, eu lhes digo, meus queridos, não nos inquietemos. Devemos sempre lembrar de que neste planeta há governo e que este condutor não é ninguém mais nem menos que Jesus, o Cristo de Deus. A grande transição pelas Escrituras é confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física, atmosférica, ajustando, nós vemos todos os dias no noticiário, o ajuste das camadas tectônicas, mas também na sua constituição moral. Os espíritos que habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que impulsionarão nosso planeta pelas trilhas do progresso moral, dando lugar, então, os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, estão sendo recolocados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências. Poderão se renovar e também um dia retornar a este planeta, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Aqueles que permanecem em regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação por enquanto, ainda, para que desfrutem da oportunidade do aprendizado. Nós podemos ser um destes espíritos, que possamos modificar os nossos hábitos infelizes, para que não venhamos a sofrer um expurgo temporário para regiões primárias entre raças atrasadas. Espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estão chegando, a fim de promoverem o bem, guiarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando na reconstrução da sociedade, fiéis aos desígnios divinos, missionários do amor, da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena.
nos proporcionando mais facilidade. Joana de Ângeles nos diz, em uma de suas afadas por Divaldo, que, da mesma forma como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade social, responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, nascidos os hábitos. Muito bonita essa mensagem. Ela ainda diz que na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa ir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. A grande transição prossegue, e porque se faz necessário. Então a única alternativa é examinar a maneira como vamos cooperar. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que nos venha a morte, esse fenômeno natural, isso nada mais é do que um veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento. Enquanto viceja o mal no mundo, o ser humano torna-se a vítima em face do próprio egoísmo. A dor momentânea que o fere convida-o, por outro lado, a observar as necessidades de melhora para que possa seguir um outro rumo. Então, meus amigos, observamos que em todas as épocas ao longo da história, os homens limitados ao aqui e agora têm sonhado com a chegada de uma nova era. Uma nova era para a humanidade. Quem aqui nunca disse que tem a esperança de um mundo melhor? De um mundo feliz, perfeito, em que não haveria doença, pobreza, guerra, fome. Quantos aqui não pediram para que acontecesse algo que definitivamente nos livrasse de toda a problemática social, racial, econômica? Mas o problema é que muitas vezes nós nos esquecemos que é o próprio homem que dá causa a tudo isso. Então, nessa passagem do Evangelho, do primeiro capítulo, que fala sobre a nova era, o que nós verificamos com isso? Que a evolução moral, desde Moisés até o advento do Espiritismo, já vem ocorrendo. E que o Espiritismo, então, chegou para efetivar, realizar, concluir o progresso necessário
a humanidade. A nova era se dará de forma efetiva pela renovação da mentalidade e das atitudes. Nos diz que são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas, não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitação, discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza da moral cristã tocará os espíritos. A nova era já deu sua partida, quando da disponibilização do conhecimento da integração ciência, filosofia e consequência moral. Então eu pergunto a vocês, estamos nos instruindo verdadeiramente para entendermos de fato a proposta espírita? Estamos nos adequando a uma nova postura? Vamos fazer parte dessa nova era em processo de transição. Estamos caminhando lado a lado para acompanhar essa evolução que é inevitável? O que você está fazendo, meu amigo, da sua vida? A doutrina contém as respostas necessárias para satisfazer as ansiedades humanas. O Espiritismo tem evidências científicas, coerência filosófica, experiências religiosas desprovidas dos dogmatismos e hierarquizações. Então, vejamos que o grande problema ainda nos dias de hoje é a falta de conhecimento da figura e da obra de Kardec, da disposição pessoal para se ir em busca do entendimento da doutrina espírita, tirando da letra a sua interpretação e comprometimento em seguir a palavra de Deus. Já na década de 70, Herculano Pires alertava sobre tudo isso. Precisamos voltar às origens, nos inspirarmos em Kardec, outros grandes, dando o conteúdo das revistas espíritas, das obras, da codificação e as que complementam os ensinamentos acerca da doutrina espírita. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amigo, hoje eu gostaria de fazer um convite a você. Vamos seguir juntos nessa caminhada? Venha, estenda a sua mão, porque nós queremos falar de Deus para você.
de um Deus que te ama. Olha ao seu redor, respire, sinta o seu coração. Saiba que não importa em que momento da sua vida você está, basta dar o primeiro passo. Não fique para trás, venha conosco. Vamos seguir juntos. Deus faz esse chamado ao seu coração, porque Ele te conhece muito bem. Ele nunca esqueceu de... Por isso, te trouxe aqui esta noite. Ele queria falar com você, dizer o quanto você é importante, o quanto Ele te ama. Ele sabe a sua angústia, Ele vê a sua dor, conhece o que te entristece a alma, porque Ele está aí, do seu lado. Ele espera que você compreenda e não tenha medo em seguir em frente. Vamos seguir juntos nessa caminhada? Existe algo muito lindo preparado para você. Um mundo de paz e luz. Uma nova era. Jamais esqueça tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou quando esteve, foi por você. Faça valer a pena. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão sagrado e
E então, queridos, vamos seguir juntos nessa caminhada a uma nova era. Agradecemos a presença de todos, espero que a reflexão de hoje tenha despertado ao menos o interesse sobre o tema, para que possamos então nos sentir motivados a aprofundar os nossos estudos acerca da doutrina. Meus queridos, a todos um excelente fim de noite e a certeza de um dia bom. Me dê a mãozinha então e vamos seguir juntos. Descendo, meu querido. Obrigada, Eugênia. Depois desse encerramento lindo, esse estudo maravilhoso, temos só que agradecer a Deus por tudo que Ele nos oferece, por ser um verdadeiro cristão, é aquele que realmente ama o que faz. Então eu desejo a todos, sejam bem-vindos. Como disse a nossa irmã Eugênia, me dê a sua mão, para que neste momento nós possamos serenar a nossa mente, nosso coração, relaxar, respirar bem fundo, por alguns minutos. Respire pausadamente, excluindo da mente toda e qualquer preocupação. E vamos mentalizar nosso irmão Jesus. Retire só um pouquinho só a atenção das dúvidas, dos temores, das aflições, das dores, das dificuldades e dos impedimentos, da falta de saúde, da falta de recursos, das incompreensões, do desamor e das hostilidades. E adoçando o nosso coração, sinta neste momento a presença amorosa. Ele está ao nosso lado. Estamos sendo beneficiados neste momento. Respira. Apenas entregue-se à sua divina proteção e vamos orar neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que esses breves momentos que aqui passamos posso ter contribuído para o restabelecimento da nossa paz e harmonia interior. Que Jesus esteja com cada um de nós daqui para frente, com sua doce proteção, para que possas solucionar todas as dificuldades que nos aflijam, ou aqueles que amamos e aqueles que também precisam do nosso amor. Se desejas permanecer conosco mais um pouquinho, fica em paz. Mas se desejas sair agora, que esta paz te acompanhe em todos os momentos. Eu desejo muita paz e muita luz. E muito obrigada, Senhor, por tudo e por todos. Que assim seja, graças a Deus. Respirando
tomando a sua aguinha,